Olá, companheiros, que o Mestre Jesus nos ampare e ilumine a todos. Hoje o tema de estudo é o desligamento. O que é o desligamento? Seremos acompanhados neste momento importante? Posso burilar-me para que o meu desligamento seja suave? O apóstolo Paulo disse algo a esse respeito? O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, escreveu: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, complementa: o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 135A, lemos: o homem é formado por três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Portanto, quando o espírito reencarna, ele se vincula ao embrião. A vinculação se faz desde o momento da concepção. Desde a concepção, o perispírito vai ligando-se, molécula a molécula, ao corpo físico. Entendido isso, chegamos ao momento que ninguém escapa: a morte. No Livro dos Espíritos, questão 150A, lemos: como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Para todos chegará o momento do retorno à pátria espiritual. Nossa vida na Terra passa de uma forma breve. O desligamento. Para que o espírito liberte-se, deve ser desligado do corpo físico, já que permanecemos ligados a ele por cordões fluídicos que sustentam a nossa comunhão com a matéria. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. Desencarna quando se completa o desligamento. O desligamento, então, é o desprendimento completo da alma. Como vimos, no processo reencarnatório, o perispírito se ligou ao corpo molécula a molécula. Assim, dizemos que é preciso algum tempo para que essa ligação molecular se desfaça. Na questão 155 do Livro dos Espíritos está escrito: como regra geral, a separação do corpo não se dá instantaneamente. Ela se liberta gradualmente, e não como um pássaro cativo que de repente ganhasse a liberdade. Isso dá-se naturalmente, mas em alguns casos é importante para o espírito desencarnante o auxílio de benfeitores espirituais. Isso é mencionado em algumas obras espíritas de origem mediúnica. É o caso do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, trazido pelo espírito André Luiz. Ali o autor descreve como foi a liberação ou o desligamento de Dimas, no capítulo 13 do livro. Jerônimo era o espírito encarregado do desligamento, tendo recebido o auxílio de Luciana e Hipólito. Vejamos as etapas do desligamento. Segundo as explicações de Jerônimo, há três regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Primeiro, o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas.
Segundo, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediados no tórax. Terceiro, o centro mental, situado no cérebro. André Luiz relata o belíssimo momento da liberação do centro mental de Dimas e nos descreve. Jerônimo, então, atuou sobre a fossa romboidal e, gradualmente, o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço, pôde ser visto elevado alguns palmos acima do Dimas cadáver. Dimas estava ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Há, portanto, meus irmãos, 4 etapas para o desligamento. E a quarta e última é o corte do cordão fluídico, ou cordão de prata. O cordão de prata é uma extensão do perispírito. É ele que permite a ligação da alma ao corpo físico durante a encarnação. No caso de Dimas, o fio prateado foi cortado 2 horas antes da saída do cortejo fúnebre. Dimas, totalmente liberto, foi conduzido à casa transitória de Fabiano, posto de socorro situado em zona umbralina, e depois seguiu rumo à colônia Nosso Lar. Dimas foi amparado pelo espírito de sua mãe. Ao despertar, fixou os olhos em derredor. No impulso de criança alarmada, chamou a esposa aflitivamente. Sua mãe acalmou-o. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança. Ao reconhecer a mãe, Dimas grita: Mãe, minha mãe! Será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: refreie a emoção. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. E para termos um suave desligamento, são 3 os grandes pilares para que o desligamento seja mais fácil e melhor no futuro. Primeiro, a necessidade de nossa transformação moral. Segundo, o trabalho no bem. Terceiro, cuidar do nosso corpo físico. Não somos proprietários de nosso corpo. Usamo-lo em caráter precário, como alguém que alugasse um automóvel para longa viagem. Há um programa a ser observado, incluindo roteiro, percurso, duração, manutenção. Se abusamos dele, acelerando com indisciplinas e tensões, envenenando-o com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente ver-nos-emos às voltas com grandes problemas mecânicos. Além de interromper a viagem, prejudicando o que fora planejado, seremos chamados a prestar contas dos danos provocados num veículo que não é nosso. Sugiro a leitura do livro Nosso Lar, de Chico Xavier, onde vemos que as lesões apresentadas no corpo físico de André Luiz foram provenientes do excesso de bebida, pelas suas próprias irritações, foram geradas pelas emoções em desequilíbrio e pelos abusos cometidos. Já a transformação moral só se iniciou a partir da desencarnação. Assim também ele fez com o trabalho no bem. Dimas teve como bagagem espiritual a transformação moral e a prática do bem ainda reencarnado. Isso contou muito para o seu desligamento. Porém, em relação ao corpo físico, Dimas não cuidou muito bem. Ele prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Vigílias compulsórias noite adentro. Isso atenuou-se-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se, portanto, da saúde equilibrada
e harmoniosa do estômago. Há ainda outro aspecto para refletirmos. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, item 9, ouçamos a palavra de Pascal. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante a permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Sugiro, meus irmãos, a leitura do livro Voltei, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó. Esse livro conta toda essa passagem, esse desligar do corpo físico do irmão Jacó. E num dos momentos, ele conta que estava já nas etapas do desligamento, quando de repente começou a olhar para o corpo físico. E Jacó sentiu, nesse instante, suas energias serem retransferidas ao corpo físico. Ou seja, o trabalho já feito precisou ser recomeçado. E Jacó diz: sentiu uma vertigem, uma necessidade de atração. Vejamos, meus irmãos, que não é tão fácil nos desligarmos da matéria se não tivermos a necessária vigilância do pensamento. E o amorável doutor Bezerra disse a Jacó que o tempo do desligamento não poderia estar acontecendo com mais rapidez, porque o ambiente doméstico estava impregnado de substâncias que o doutor Bezerra classificou de fluidos gravitantes e explicou: os objetos de uso pessoal emitem irradiações que se casam com nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, e necessitando de muito desapego para que não nos prendam ou perturbem. Portanto, vai depender de nós, desde já, procurarmos exercitar e aprendermos a viver usufruindo sim, mas sem nos apegarmos. É bem conhecida a história do desapegado. É a história do homem que decidiu se tornar o desapegado mais famoso do mundo. Então, ele doou e vendeu todos os seus bens e ficou apenas com 2 tangas, uma que ele usava e a outra que colocava para lavar. E ele se achava o mais desapegado, mas descobriu que existia um que era mais desapegado do que ele. Então, ele se dirigiu ao norte do Himalaia para fazer uma competição de desapego, para ver se de fato podia existir alguém mais desapegado do que ele. Quando ele chegou, viu um palacete suntuoso, rodeado por um jardim lindo, e foi atendido por um serviçal. E logo pensou: isso aqui não combina com desapego. Já vi que eu vou desmascarar esse senhor aí. E perguntou: onde está o sábio? Disseram-lhe: o sábio se encontra no jardim lá da frente, conversando com seus discípulos sobre desapego. O senhor, por favor, entre, pode tomar um banho, almoçar, descansar e depois converse com ele. Ele aceitou. Lá pelas tantas tomou o banho, lavou a tanga que estava suja, colocou pendurada, pegou a limpinha para usar e pensou: é agora que eu vou lá desmascarar esse sábio desapegado. Como é que pode desapego dessa maneira que estou vendo aqui? Quando ele sentou-se para falar com o sábio, chega correndo o servo, gritando: mestre, mestre, o palácio está pegando fogo. O senhor está perdendo tudo que tem lá dentro. Um prejuízo tremendo. E o sábio dono da casa continuou naturalmente dando a aula dele aos seus discípulos. Mas aquele outro que foi lá começou a gritar: minha tanga, minha tanga! E saiu correndo. Aí nós começamos a entender aquilo que não entrará na nossa bagagem, na aduana da morte, e aquilo que fará parte da bagagem. E precisaremos nos desapegar até dos amores. Vamos aprender a amar com moderação. Os amores não nos pertencem. O amor
É um estado de desejar o bem ao outro, é um estado de libertação. E começamos a desapegar do corpo físico, pensando: eu estou nesse corpo, eu não sou esse corpo. Além do aspecto do desapego, há outra questão para meditarmos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, item 9, a verdadeira propriedade. Ouçamos mais uma vez a palavra de Pascal. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. No livro que também indico, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, temos o caso de Rodolfo Valentino, o artista de cinema. Ele narra que sentia-se preso, passeando pela Broadway, irritadíssimo porque as pessoas não o reconheciam. Sentiu-se desapontado, sozinho. Dirigiu-se a um grupo de artistas, tomou um deles pelo braço e gritou forte: Eu sou Rodolfo Valentino! Mas ninguém lhe deu ouvidos. Ele sentiu-se ressentido contra todo mundo. Chorou de dor, de raiva, de revolta, até que um espírito feminino aproxima-se e fala algumas palavras de conforto. Precisas neste momento de um guia. Aqui estou. Fui em vida H. P. Blavatsky. Reflitamos. Como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, Instrução dos Espíritos, uma rainha de França nos adverte. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Já aproximando-nos da finalização, ouçamos o Espírito Emmanuel. Esta página foi retirada do livro Assim Vencerás, na psicografia de Chico Xavier. E a página é intitulada Na Execução da Divina Lei. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém. Trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Há no Evangelho passagens de sublime beleza, companheiros, como a que está em Marcos, no capítulo 10. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Visualizar Jesus nos abraçando, como abraçou as crianças, é tranquilizador. No momento tão importante de nossa desencarnação, é hora de testemunharmos a nossa confiança e a nossa fé em Deus. E cada dia, enquanto não somos chamados à vida no plano espiritual, perguntemos: Pai, o que esperas de mim no dia de hoje? E ao final de cada dia, passemos em revistas as nossas ações. E se for hoje o dia de sair da vida material, para ingressar no mundo espiritual, a quem eu pediria perdão? E que a cada amanhecer saibamos agradecer a nova oportunidade de viver e aprender naquele dia, aprender a viver, sem nos apegarmos
a nada material, apenas ao amor de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos a bênção da reencarnação, louvamos as belezas da tua criação, louvamos o aconchego das amizades, os laços de amor da família e te pedimos, Pai, por todos que estejam sofrendo nesse instante, que os seus anjos de amor levem consolo, alívio, paz e iluminação espiritual. Querido Jesus, nos permita a bênção da tua companhia, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.